medo, e bateu um medo forte, porque essa foi uma experiência muito ruim que eu tive durante a minha tese de doutorado. Defender a minha tese foi uma experiência muito angustiante para mim. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei no digital, eu entendi que eu ia ter que encarar esse negócio de fazer live, gravar vídeo, divulgar meu conteúdo, o meu trabalho. E foi difícil, no início foi muito difícil. E eu intuitivamente comecei a fazer esse trabalho, que hoje eu chamo de personagem placebo, e é isso que me faz hoje amar estar aqui falando com vocês. Hoje eu entendo, olha, que esse bichinho aqui, que é a câmera é minha amiga. A câmera, ela é um instrumento maravilhoso, porque eu posso levar a minha mensagem para o mundo inteiro, não somente para todo o Brasil, mas para qualquer lugar do planeta. E isso é maravilhoso. Essa câmera me ajuda. Então, eu fiz desse instrumento, dessa tecnologia, algo assim que faz parte da minha vida afetiva. Tem um nomezinho, a minha câmera, eu converso com ela, agora nem tanto, mas no início eu conversava bastante. E foi intuitivamente, na verdade, que eu comecei a aplicar várias técnicas, usando o teatro, inspirado na neurociência, claro, e eu consegui superar esse desafio. E depois eu comecei a dar aulas de teatro quando eu voltei da França, com a minha tese na mão e tal, que eu comecei a dar aula de teatro aqui no Brasil. Eu comecei a perceber o quê? Que os meus alunos de teatro tinham dificuldades emocionais, que na hora H ali de apresentar uma cena, de fazer um teste de elenco, aqueles automatismos entravam em cena, contaminavam o ator e acabava contaminando e prejudicando o trabalho deles. E não bastava eles aprenderem a ativar o cérebro emocional em cena. Eu me dei conta de que esse trabalho básico das emoções do ator, do performer, tinha também que ser trabalhado. Eu tenho uma formação em psicologia, sou especialista em saúde mental, mas eu não queria fazer terapia com os meus alunos, eu queria ter uma técnica, uma ferramenta prática, fácil e prazerosa, e que utilizasse o teatro como veículo, porque iria tornar esse trabalho mais agradável e mais eficiente. E foi assim que, aos pouquinhos, eu fui sistematizando em um passo a passo esse trabalho que hoje eu chamo de técnica do personagem placebo, que é um dos módulos do meu curso, porque eu entendi que precisava apresentar essa ferramenta para que os alunos pudessem avançar no resto, no desenvolvimento da competência emocional para realizar as suas performances. E quando eu falo performance, eu estou falando daquela pessoa que tem um conteúdo, algo para transmitir, mas que não quer apenas atuar como um papagaio que só fala blá, 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 ou professor cospe giz. Aquela pessoa que quer comunicar algo, mas que quer que a sua comunicação seja feita a partir de uma verdadeira conexão emocional mesmo, com o seu espectador, com o seu aluno, com o seu paciente, com o seu receptor, digamos assim. Então, eu vejo todos esses profissionais como um performer. Um professor é um performer também. A gente tem aqueles professores que a gente ama, que já passaram pela vida da gente, que a gente ama, e tem aqueles que a gente não gosta nem um pouquinho, mas que também a gente não esquece. E por quê? Justamente porque as emoções estão nessa comunicação, para o bem e para o mal também. Por isso que não esquecemos de um professor que nos maltratou, que nos comparou com alguém, o que foi
foi um cara chato com a gente, injusto, enfim, a gente não esquece também. Mas é claro que o que a gente visa aqui é criar uma comunicação que seja plena, que seja agradável, que seja positiva e que faça com que a nossa mensagem, fique aqui, que o receptor leve aquilo para casa. É quando a gente sai de um teatro, ou de uma aula, ou de uma palestra, com aquela sensação assim, poxa, isso aí fez sentido para mim, isso aí mudou a minha vida. E eu acho isso muito bonito. Se todos nós tivermos essa competência emocional desenvolvida, a nossa mensagem ela tem mais chance de modificar também o mundo, né? A gente está atuando ali na micropolítica, cada um fazendo o seu pequeno papel. E foi por isso, então, que eu consegui criar essa ferramenta que eu disponibilizo hoje, não apenas para os meus alunos de teatro, mas para todo profissional que deseja eliminar esses bloqueios ou então aplicar essa ferramenta no seu campo de atuação, como é o caso, por exemplo, de um arte-terapeuta, ou de um psicólogo, enfim. É bastante divertido, objetivo e eficaz. Bom, então vamos lá, que eu vou explicar exatamente o que é esse personagem placebo. Para entender esse personagem placebo, a gente tem que entender um pouquinho sobre duas coisas, dois conceitos em neurociência, que são as emoções. Temos que entender um pouquinho sobre a neurociência das emoções e também sobre esse poder de transformação do nosso cérebro, que chamamos de neuroplasticidade. Por quê? Porque, primeiro, para você fazer um trabalho sobre reconfiguração da rede neural, você tem que entender como essas conexões se formam e também como elas se desfazem. E para trabalhar com emoção, você tem que, no mínimo, saber o que é uma emoção, quais são os seus componentes, quais são os aspectos desse fenômeno que a gente tem que considerar e inserir nesse trabalho. Então, quem assistiu aqui o meu workshop, o meu intensivão, sabe, porque eu sempre falo sobre isso, que uma emoção tem 5 componentes. Quando você lê alguma coisa, alguma literatura, um livro, um artigo neurocientífico sobre as emoções, em geral, eles vão falar de 4. Às vezes até 3. Mas eu gosto de, em geral, falam 4 porque é mais didático. Temos a fisiologia, temos a expressão, nossa expressão facial, nosso corpo, a nossa voz emocional, o comportamento, que é aquilo que a gente faz e que também expressa uma emoção, o nosso pensamento, a nossa subjetividade, a nossa cognição, que é o que em neurociência isso é muito importante, chamamos de sentimento. Então, dentro da literatura científica, sentimento nada mais é do que um dos componentes das emoções. É a parte cognitiva que acompanha uma emoção, tá certo? É claro que muitas vezes nós lemos sentimento por aí, entendemos emoção, faz-se uma grande confusão em torno desses conceitos, mas em neurociência isso tem que ser muito claro, porque em qualquer disciplina científica, se o vocabulário não for muito claro, a comunicação fica defasada. Então, a ciência tem que ser muito objetiva, muito certeira naquilo que ele está dizendo, tá? Então, só um minutinho aqui. Então, vamos lá. As emoções, a gente tem que considerar esses aspectos, mas tem um outro que poucos neurocientistas abordam, que é a questão do campo eletromagnético. Então, quando criei essa metodologia, essa ferramenta, que é o personagem placebo, eu levei em conta todos esses elementos, todos esses componentes das emoções. E também me baseei,
Claro, porque é ali que a coisa acontece na ciência da neuroplasticidade, que é esse poder do nosso cérebro de se reconfigurar, de mudar a sua própria anatomia cerebral. Como que a gente muda como ser humano? Como que a gente muda um padrão comportamental, cognitivo, emocional? E eu falo desses três termos porque estão tudo interligado. Quando a gente tem um pensamento automático, esse pensamento traz um tom emocional que leva a gente a um comportamento. É uma bola de neve, que se você não parar, ela só vai aumentando. Isso é, ela vai reforçando em termos de conexões neurais. E quando a gente passa dos 30 anos, turma, a gente pensa que tem controle sobre aquilo que a gente pensa, sente, faz, mas na verdade não é bem assim. Nós somos praticamente, depois aí de umas 3 décadas de vida, um grande complexo de respostas automatizadas, de padrões que ao longo desses anos a gente vem repetindo, 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 a ponto de a gente se identificar com um certo modo de ser, mesmo que a gente não esteja satisfeito, mas a gente tende a pensar, sentir, ter a sensação de que, eu sou assim mesmo, tem que aceitar, não tem que fazer, eu já sou tímida, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa irritada, pavio curto. A pessoa pavio curto é como se aquilo definisse a pessoa, mas na realidade não é bem assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa em mudar um padrão de comportamento, de pensamento, de formas de sentir, é entender como esses automatismos acontecem e, principalmente, ter a consciência, e é uma consciência libertadora, de que se a gente construiu lugar. E é aí que entra essa história de personagem placebo. Por quê? Em neurociência, sabemos que somos as nossas sinapses, certo? A nossa configuração, cada um tem o seu próprio cérebro, a sua própria anatomia cerebral ali nas microestruturas. E sempre que a gente modifica um jeito de ser, ou que a gente aprende algo novo, a gente está modificando constantemente esse padrão neural. Então, assim, tudo que a gente é, todas as nossas conexões, a nossa anatomia cerebral é fruto das nossas experiências de vida. Eu não estou considerando aqui questões congênitas, não. Estou falando de experiência de vida, daquilo que a gente aprende, que na maior parte das vezes é aí que está a questão, o problema, os bloqueios emocionais. Então, pensa comigo. Se o nosso cérebro, a nossa configuração é fruto, resultado das nossas experiências de vida, isso significa que, para modificar uma estrutura neuroanatômica lá nas suas conexões, a gente precisa o quê? Criar, viver novas experiências que poderão substituir, modificar um antigo padrão. E aí que vem o pulo do gato, a viradinha de chave, porque é claro que no mundo, no nosso dia a dia, a gente pode até tentar forjar uma experiência, mas muitas coisas acontecem e a gente não tem controle. E o personagem placebo é justamente criar uma experiência com absoluto controle de todas as variáveis. Por quê? Aí você pode estar pensando, mas Doris, você vai criar uma experiência que não existe? Mais ou menos. A questão é que, sob o ponto de vista cerebral,
Aquilo que a gente vive através dos nossos sentidos durante o nosso dia a dia, essas experiências são reconhecidas e vividas como uma experiência real, certo? Até aí tudo bem. Mas quando a gente cria uma experiência, uma história, algo que ainda não aconteceu, mas que a gente quer que aconteça e que a gente transforma isso em uma realidade do imaginário, quando a gente imagina essa situação, essa experiência acontecendo, sob o ponto de vista do cérebro, é a mesma coisa. Ele não faz a diferença entre as imagens produzidas a partir do aparelho sensorial e as imagens produzidas aqui dentro. Então, o primeiro passo desse personagem placebo é você criar essa experiência mental, mas não só mental. E esse tem que ser um trabalho cirúrgico, tá? Não pode ser assim, eu quero perder o medo. É muito amplo. Tem que ser algo muito objetivo mesmo. Definir uma meta de superação. Vou pegar um exemplo. Aqui o meu exemplo. Eu quero superar o medo, eu quero perder esse medo de fazer a live, eu quero chegar e falar, e aí, galera, tudo bem? Vamos falar sobre o quê? Quero me sentir bem fazendo isso, para poder justamente ser verdadeira, transparente, me conectar com as pessoas que estão aí do outro lado. Eu espero que vocês estejam se sentindo conectados comigo. Mas, bom, vamos lá, vamos voltar para o personagem placebo. A gente vai criar essas experiências, aproveitando que o nosso cérebro é meio tolinho para esse tipo de experiência, que ele não reconhece, não sabe a diferença de uma experiência real para uma experiência imaginada, e que ele vai considerar aquilo como algo que realmente está acontecendo. Mas não basta imaginar, porque senão a gente vai cair naquela armadilha de, vou pensar positivo, que isso vai mudar a minha vida. Tenta pensar positivo. Quando vê aquilo ali, nem lembra mais daquilo, os seus automatismos já tomaram conta do pedaço e tudo voltou a ser como antes. Isso tem uma explicação, e essa explicação está ligada ao nosso campo eletromagnético. O campo eletromagnético é formado por eletricidade e magnetismo, certo? Quando você está pensando, vou ser positivo, você está apenas criando uma carga elétrica, tá? A partir do teu pensamento. Se esse pensamento vem acompanhado de uma emoção, aí você vai estar inserindo a parte magnética. E nesse ponto você é capaz de modificar o seu campo eletromagnético. E quando você muda esse campo eletromagnético, o que acontece? Você vai modificar a frequência das suas próprias ondas. Cada emoção, cada tipo de emoção emite um determinado tipo de onda eletromagnética. E emoções muito negativas, como raiva, vergonha, medo, essas emoções elas possuem uma frequência muito pequena. Elas são mais densas, elas são muito parecidas com as ondas dos objetos do mundo físico. E aí por isso que a gente fica muito centrado no corpo, muito voltado para si mesmo, até egoísta, com dificuldade de exercer empatia e por aí vai. Então, quando a gente modifica um campo eletromagnético, qual é o resultado disso? Ondas eletromagnéticas são frequências. Frequência emite informação.
Exemplo, o rádio, tá certo? A gente não vê. E aí que o negócio fica meio complicado, porque a gente tende a achar que é coisa do misticismo, mas não, gente. A neurociência está ali investindo nesse conhecimento. E aí o que acontece? Quando você muda o seu campo eletromagnético, você muda as informações que você está emitindo no seu corpo, dentro do seu corpo. E aí, as suas células, elas vão receber essa informação e vão atuar de acordo com a frequência que está sendo recebida ali. E é isso que faz você, por exemplo, ativar um gene para curar uma doença, ou, se as emoções forem outras, se você vive no estresse crônico, é aí que você ativa genes de doenças. E você pode ter uma série de problemas gastrointestinais, dermatológicos e produzir até um câncer. Isso aí é comprovado, isso aí está sendo estudado e tem muita literatura falando sobre isso. Então, quando você junta uma carga elétrica e uma carga magnética, você desenvolve esse campo e isso começa a atuar dentro de você. E mais, são essas ondas, esse campo que vai atuar no seu sistema, modificando todo o seu funcionamento e gerando de forma mais eficaz novas conexões. Porque sabe-se que toda emoção possui essa função, exerce esse papel de fixar uma informação na nossa memória. Por isso que a gente não esquece nem das coisas ruins, nem das coisas maravilhosas. Emoções extremas, experiências extremas, fazem com que aquela informação realmente fique bem armazenada. Por isso é que, por exemplo, é muito difícil você tratar de traumas de guerra. Pessoas que enfrentaram campo de batalha, que viram muita morte, muitas cenas dramáticas. É muito difícil, a pessoa desenvolve essa neurose de guerra por conta disso. É difícil a pessoa se livrar daquelas imagens, porque fica ali seus neurônios o tempo inteiro reforçando aquilo, produzindo aquilo e enviando aquelas informações, aquelas imagens para a pessoa. E ela não consegue se desligar daquilo, porque cada vez que ela pensa, ela sofre, ela está ao mesmo tempo reforçando aquelas conexões que vão ficando cada vez mais fortes. Então, o trabalho é tentar substituir essas memórias por outras. Porque na neuroplasticidade, o que acontece? Aquilo que a gente não usa, aquilo que não serve para muita coisa, tende a se desfazer, porque o cérebro precisa de espaço para construir coisas novas. Por isso é que a gente esquece um texto de teatro, que é de uma peça que a gente fez, para poder aprender outro. Por isso, por exemplo, quando eu comecei a aprender francês, eu comecei a esquecer o meu inglês, porque eu não praticava mais o meu inglês. Então, o francês que eu estava aprendendo foi começando a tomar o espaço que estava ali reservado para o inglês que eu já tinha aprendido. Mas como eu não praticava, ele foi tomando aquele espaço. Hoje eu entendo por que eu comecei a ter bloqueio para falar inglês, na época que eu comecei a aprender a falar francês. São fenômenos neuroplásticos. Se eu tivesse continuado a falar inglês, a estudar inglês, isso não teria acontecido. O cérebro iria procurar outros terrenos, outro espaço para construir aquelas conexões. Enfim, então, o que acontece com o personagem placebo? São duas atividades. Temos que deixar de reforçar uma experiência indesejada, que vem acompanhada de uma emoção indesejada, que atrapalha a vida da gente, e criar
uma outra para colocar no lugar. E como é que a gente cria essa experiência? Bom, sabemos que temos que unir um pensamento e uma emoção. Eletricidade e magnetismo. A emoção tem que estar presente nesse processo. E aqui é a emoção do ator mesmo, é um trabalho baseado na sua biografia. O personagem placebo não tem nada a ver com você criar uma peça de teatro, a não ser que você queira criar uma performance baseada na sua biografia. Aí é outra história, tá? Aqui é utilizar o teatro para fazer um trabalho de reconfiguração da sua anatomia cerebral para criar um novo padrão de comportamento, de emoção e de pensamento, já que isso tudo está interligado. Então, primeiro de tudo, você tem que definir qual é a sua meta. Falamos aqui um exemplo, né? Eu quero perder o medo de gravar vídeo. Então, tá. Então, vamos criar esse contexto. Vamos imaginar o lugar onde esse personagem vai atuar, a emoção que vai acompanhar essa experiência e como definir essa emoção. Quando você se imagina fazendo alguma coisa que você quer muito, como você se sentiria? Essa é a pista. É o famoso como C dos Stanislavski. Como você se sentiria quando você conseguir realizar aquilo? Satisfação, empoderamento, alegria, gratidão. São emoções elevadas, são emoções que possuem uma frequência aumentada, que é bem diferente dessas emoções negativas, do tipo medo, vergonha e raiva. Então, são essas emoções ditas elevadas, de valência positiva, que temos que associar ao trabalho do personagem placebo. Então, você vai imaginar, quero perder o medo de falar para a câmera, eu quero fazer live e me sentir relaxada, leve, feliz, como se aquilo ali fosse puro divertimento. Então, você vai unir esse pensamento, essa intenção e começar a fazer o que em neurociência nós chamamos de ensaio mental. Ensaio mental tem tudo a ver com teatro, né? A palavra, ensaio. Olha que máximo. Ensaio mental é isso, você imaginar que você está fazendo alguma coisa e aprender a partir desse pensamento. Isso foi resultado de um estudo feito, muito interessante, gente. É um estudo feito com 2 grupos de pessoas que aprenderam a tocar, fazer um pequeno exercício de piano com as mãos, com os 5 dedos, e aí um grupo ficou lá, sei lá quanto tempo, 2 horas por dia, durante 3 semanas, exercitando o piano, e o outro grupo apenas imaginou que estava fazendo aquele mesmo exercício no piano. E o resultado, no final do experimento, fizeram lá o escaneamento cerebral da turma, e o que eles observaram? Que ambos os grupos criaram conexões na área motora reservada aos 5 dedos das mãos. Ou seja, apenas imaginando, a pessoa é capaz de modificar a sua estrutura cerebral. E se a gente acrescenta a emoção, a gente é capaz de modificar essa estrutura no que tange ali o sistema emocional, o sistema límbico. E é por isso que eu coloco isso tudo junto, porque a gente está trabalhando aqui com emoção, modificação de um padrão. Não é um simples aprendizado de uma competência. Mas fica aqui a dica. Você imaginar que está aprendendo alguma coisa, e isso já te ajuda, porque essas pessoas que só imaginaram que estavam tocando piano, foram capazes de sentar ali no piano e realizar aquela ação, com destreza, de forma eficaz. Isso parece mágica, né? Mas é apenas ciência. E é essa ciência que eu aplico aqui nesse personagem placebo. Então, você vai criar
esse contexto, imaginar com quem você está falando, onde você está, e com detalhes. E depois de um tempo, você vai partir para o que aí eu acrescentei, temos um ensaio mental, mas eu acrescentei um ensaio orgânico. Você vai interpretar esse personagem que é você mesmo, mas é você amanhã, é você no futuro. Só que quando você executa isso tudo, tanto mentalmente como organicamente, porque ali você já vai fazer de olhos abertos, mentalmente você fecha os olhos, tem todo um protocolo também de ativação do seu córtex frontal, relaxamento, enfim, tem todo um passo a passo. Mas, basicamente, é você imaginar como num estado de meditação, que você vai imaginar uma nova experiência, você está vivendo aquela experiência e trazer essas emoções durante essa experiência e depois passar isso para o campo dessa segunda realidade, que é a realidade da partícula. Então, você vai abrir os olhos e vai interpretar esse personagem. E aí você vai ter que ver de olhos abertos aquele mesmo ambiente, aquela mesma pessoa, imaginar as reações daquela pessoa, imaginar aquele lugar, o que está acontecendo ali com os detalhes, você vai ver de olhos abertos, porque quando a gente vê de olhos abertos, no nosso cérebro, é como se existisse. E aí você passa para essa segunda etapa. E a terceira etapa é simular essa situação orgânica em um ambiente controlado, em um ambiente emocionalmente controlado. Exemplo, eu posso pedir para um amigo ligar o Instagram dele, enfim, ou ligar no Zoom, fazer uma chamada de WhatsApp e falar assim, bom, vou dar a minha aula aqui para você. E começar a fazer como espectador real. E qual é a função disso tudo? É você não valorizar o medo, e aí tem todo um trabalho também de metacognição associada a esses pensamentos automáticos que trazem esse medo no dia a dia o tempo inteiro. Então, tem um trabalho de vigilância durante o resto do tempo que tem que ser feito também, para você se distanciar daquele fenômeno, daquela ansiedade, daquele medo, enquanto faz todo esse trabalho em paralelo com o personagem placebo. E aí você vai construindo essas novas conexões e reforçando, reforçando, reforçando. Quando você chegar na experiência real, de fato, o seu cérebro, ele simplesmente já viveu aquela experiência. Porque para ele, aquilo ali já aconteceu diversas vezes. Ou seja, tem que repetir, tá? Não é chegar a imaginar uma vez, fazer, depois fazer e partir lá para o campo de batalha. Não, tem que repetir. Não é assim que a gente decora um texto? A gente não repete, 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 repete. Por quê? Para criar o automatismo. O que é automatismo? É quando essas conexões se criam. Então, a ideia não é apenas criar uma conexão, é criar uma memória de longo prazo. E o que é a memória de longo prazo? É quando essas conexões são reforçadas e se tornam mais fortes, mais difíceis de serem desfeitas. E é ali que a gente não esquece. Então, quando você cria essa memória de longo prazo no seu cérebro, relacionado ali a uma situação que antes gerava um desconforto, uma emoção negativa, e que você fale para modificar essa conexão naquela mesma situação, criando uma emoção diferente, você está fazendo o quê? Você está ensinando o seu cérebro que aquela situação ali, que normalmente ele reconhecia como uma situação, um contexto perigoso, uma ameaça, ele já vai se
se acalmar. Ele já vai se sentir assim, opa, beleza, eu já passei por isso, nada de ruim aconteceu. Eu não preciso, então, ligar todos aqueles alarmes. E o que são esses alarmes? Ó, coração, aquele nervoso, ai meu Deus, meu coração disparou. Aí a saliva para de ser fabricada, você fica com xerostomia, boca seca, e aí as palavras não saem, você começa, não consegue falar. Você fica assim, cadê minha saliva? E isso tudo, gente, me animei aqui, isso tudo vira uma bola de neve, porque isso vai gerando os seus pensamentos automáticos, que vão reforçando ainda mais aquela descarga de efeitos fisiológicos, e quando você vê, você já está tendo branco, você esqueceu o que ia falar, você passa mal, tem gente que desmaia, tem gente, sabe que tem palestrante que tem tanto problema com isso, que toma remédio para poder fazer uma palestra. É sério. Eu fiz isso para minha defesa de tese, eu tomei um beta-bloqueador para não ter esses efeitos. E fiquei relax, mas fiquei pé da vida comigo mesma, porque era uma contradição. Eu pensava, meu Deus, eu estou defendendo uma tese sobre emoção e eu estou aqui completamente desestruturada. E foi aí, a partir daí, comecei a fazer esse trabalho, porque não era possível. Eu tenho que entender isso, não basta entender, tenho que aplicar esse negócio para poder eu mesma me ajudar e, a partir daí, ajudar os outros. Então, quando você fez esse trabalho todo e repetiu, você fez um trabalho que aborda todos os componentes das emoções. Quando você começa a imaginar, e com detalhes reais, detalhes ricos, essa situação e sentir a alegria de estar conseguindo fazer aquilo que você tanto desejava, às vezes você até chora nesses exercícios. O choro não é sinônimo de tristeza, né? Choro é sinônimo de emoções fortes. E acontece. Então, quando você chega a esse ponto, você está ali construindo aquelas conexões. E aí é repetir, para que quando você chegue no vamos ver, o seu cérebro não jogue todas aquelas reações fisiológicas que vão te atrapalhar. E aí você está calminho, está tranquilo, está tudo sob controle, e você começa a sentir que aquilo pode dar certo, e você vai viver uma experiência. Pode ser que na primeira vez não seja o sucesso total, mas você chegou lá e fez, e aquilo vai te trazer um reforço positivo. E da segunda vez você vai, quando chega, estou aqui, dobrando a língua, fazendo a minha live, fazendo palhaçada. Então é isso, você pode chegar lá, você pode vencer aquela dificuldade que você acha que é algo que faz parte da sua natureza. Não, peraí. Olha, falando em timidez, por exemplo, muitas pessoas são tímidas e que não encaram a câmera por causa disso. Não é o meu caso, eu não me considero uma pessoa tímida. Meus medos eram mais associados à crítica do outro. A crítica que poderia vir dos meus colegas lá da academia do teatro. Esse era o meu medo, mas era mais uma fantasia da minha cabeça do que outra coisa. Só que essas fantasias me paralisavam. E aí, o que você vai fazer? Chegou um ponto que eu disse, gente, ou eu vou, ou eu, sei lá, vou fazer um concurso para ser bancária, trabalhar no Ministério Público, sei lá, no sistema de saúde, para psicóloga, vou fazer outra coisa. Aí a gente tem que botar ali, né, a cara da gente, o que a gente quer, o que a gente deseja. Aí tem que enfrentar. É aquela viradinha de chave que eu sempre falo. Tem que ter essa viradinha de chave para que a mudança possa acontecer. Porque também não é milagre, não acontece da noite para o dia. Isso tudo que eu estou falando aqui é ciência aplicada à prática teatral, visando
uma transformação humana específica. E aí depois você cria outros personagens e vai exercitando, interpretando esse personagem até que chegue um ponto em que você e esse personagem se encontrem de verdade, que role aquela fusão, e aí você se transforma nesse personagem placebo. Porque todo personagem, inclusive os personagens fictícios de teatro, são produtos da nossa neuroplasticidade. Quando você repete um gesto, um texto, um movimento, e coloca aquilo tudo ali em cena, e repete, 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 não se iluda. Está tudo aqui em forma de conexão. É isso que te garante chegar ali no palco e poder reproduzir aquilo. Ou seja, um personagem, ele é literalmente encarnado. Só que ali é algo temporário. Nós temos consciência de que algo que a gente vai utilizar em cima do palco, o que é diferente um personagem placebo. É um personagem que a gente quer cultivar todo o santo dia, todo momento, porque a gente quer ser aquele personagem placebo. Então, a gente vai encarnar, e não só encarnar, mas desenvolver uma memória de longo prazo para essas conexões que a gente criou com esse personagem placebo. O personagem do teatro, se você não ficar anos fazendo o mesmo personagem, você vai chegar um dia que você vai esquecer o texto, você vai esquecer a maior parte do que você fez nesse espetáculo. Você vai começar a fazer outra coisa. E aí o teu cérebro vai liberar o espaço, vai tirar aquilo de cena do teu espaço mental, para poder criar outro espetáculo dentro do seu cérebro. Eu chamei isso, eu adoro esse termo, eu chamei isso durante a minha tese de partitura neuroplástica. Partitura cênica, ela fica aqui, então eu chamei isso de partitura neuroplástica. Então, nós encarnamos, de fato, o personagem. O personagem é simplesmente um padrão de comportamento, de emoção, de reação, de pensamento, que nós produzimos com o nosso corpo e que nós executamos quando a gente sobe no palco. Mas nós executamos com um prazer e com aquela supraconsciência de que aquilo tudo ali é apenas uma brincadeira séria, mas é uma brincadeira, com uma criança pequena que entra no jogo e aquilo ali é a realidade total, que não deixa de ser uma realidade. Lembra? Sob o ponto de vista do cérebro, toda experiência é uma experiência real. Então, quando a gente está no palco ali, vivendo nosso personagem, a gente está vivendo também uma experiência real. Gente, eu falei muito, né? Quase uma hora aqui falando sem parar. Deixa eu beber um gole d'água, peraí. Eu nem... Ninguém fez pergunta nenhuma, não? Deixa eu ver aqui. Turma que está aí, que está aguentando. Vocês têm alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Era basicamente isso que eu queria trazer. Escreve aí. Eu sei que tem gente aqui. Vocês pescaram a ideia do porquê que isso funciona? E que isso pode ser muito divertido. A maior vantagem desse trabalho é que você não precisa ficar cutucando na ferida. Você simplesmente vai fazer um trabalho para desfazer aquelas conexões. Para que ficar cutucando na ferida? Se você pode se divertir, modificar o seu padrão de ser de uma forma mais agradável, prazerosa. Essa foi para mim, assim, essa é a maior das vantagens de trabalhar com personagem placebo, porque é realmente divertido. E depois, quando você começa a levar isso para o mundo real, da partícula, é divertido também, porque vocês chamam amigos, você vai fazer em ambiente controlado. Então, você se perdoa quando você erra, se errar, você aprende a rir de si mesmo. É muito legal. E isso pode ser feito em grupo também, né? Quando você trabalha com um grupo de atores, ou de estudantes, ou de pacientes, um grupo terapêutico, você pode utilizar outras pessoas também para fazer esse exercício num ambiente que também é controlado.
para depois você encarar o ambiente desconhecido ali, aquela realidade que você quer enfrentar. Dúvidas, turma? Vocês entenderam? Fala alguma coisa. Senão me sinto muito sozinha. Eu acho que eu vou pensar que todo mundo... Ou que todo mundo dormiu, ou que vocês entenderam. Eu vou aproveitar para beber mais um pouco. Falei muito. Não, não tem dúvidas. É isso, turma. Então, eu vou parando por aqui. Já tem quase uma horinha, né, que eu estou aqui falando disso. Pequeno parêntese, momento, minuto merchandising. As inscrições para o meu curso estão abertas até amanhã. Até amanhã, depois eu vou fechar e vou me dedicar aí para a turma que está chegando, a turma linda que está chegando. E se você quer fazer parte desse time, será muito bem recebido, muito bem-vindo. Mas amanhã eu fecho as inscrições. Tá certo? Aproveita, porque também tá rolando um descontão por enquanto, mas no próximo lançamento que eu fizer, isso aí não vai acontecer, não. Esse desconto ele vai sumir. Estou fazendo um descontão de 40% agora. Então, aproveita. É agora ou é agora? Depois o preço não vai subir. Eu estou fazendo desconto, não tem preço base, mas eu estou fazendo um desconto agora de 40%. Então, até amanhã, depois, bau. Tá bom, turma? Priscila, sim, deu para entender o que o personagem placebo reprograma o medo, o trauma. É isso aí. Reprograma suas conexões que vão redefinir quem você é. Joseph Ledoux, neurocientista, não fala? Você é as suas sinapses? Se você é as suas sinapses, se você quer mudar, então mude as suas sinapses. E é isso que o personagem placebo faz. Esse é o objetivo. É ir direto na fonte, ali no processador, modificar ali, mudar as pecinhas e criar um novo ser a partir disso. De forma divertida, leve, eficaz e rápida também. Porque quanto mais você treinar, mais você repetir, mais rápido isso aí vai se transformar numa memória de longo prazo. E aí, tá ganha a parada. Tá bom, turma? Um grande beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!